Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao AWS DigiHealth Unimed, que é uma realização entre a Faculdade Unimed com a Amazon Web Services, a AWS. O AWS DigiHealth Unimed é um workshop virtual de transformação digital por meio da computação em nuvem. Ele foi elaborado para ampliar a conscientização sobre a nuvem como uma ferramenta fundamental na prestação de serviços centrados no cidadão no setor da saúde. Meu nome é Rubem Paulo Saldanha, eu sou gerente de desenvolvimento de negócios aqui na AWS e estarei com vocês durante todo este evento. Olá, pessoal, muito bom dia, Rubem, bom dia a todos os nossos palestrantes e participantes. Muito obrigada pela presença. Eu sou Amanda Canuto, analista de eventos da Faculdade Unimed, e terei o prazer de mediar este webinar ao lado de Rubem Saldanha. Com muito orgulho, a Faculdade Unimed se uniu à AWS para realizar o primeiro AWS DigiHealth Unimed, com o tema Conscientização da Nuvem para alavancar o setor da saúde. Esse evento faz parte do webinar Conecta, uma proposta da Faculdade Unimed para oferecer conteúdo relevante aos profissionais que querem saber mais sobre assuntos relacionados à saúde, à gestão, ao cooperativismo, à inovação e à tecnologia. Nessa manhã, teremos a oportunidade de aprofundar os conhecimentos e entender a proposta de valor sobre a computação em nuvem, além de explorar o uso específico na área da saúde. Aqueles que acompanharem o evento até o final terão direito a um certificado de participação. Basta preencher rapidamente o formulário que a gente vai deixar aqui no chat. Combinado? Bem, a nossa agenda, como vocês já estão vendo aí na tela, será composta por representantes da AWS, do Sistema Unimed e o convidado Interol. Eles explicarão, trarão exemplos e discutirão como a tecnologia transforma e pode impulsionar a área da saúde. Cada sessão fornecerá informação detalhada sobre as principais tecnologias da nuvem necessárias para implantar a mudança e, ao mesmo tempo, oferecer serviços com total segurança. É isso mesmo. E vamos iniciar o nosso evento? Para começar o ciclo de seminários, com muito prazer, convido Arali Palácios para abrir a nossa manhã. Arali Palácios lidera a vertical de saúde na Amazon Web Services para o setor público. Ela é mestre em engenharia de produção pela UFRJ e pós-graduação em gestão pela FGV. Acumula mais de 20 anos de experiência em projetos aliando tecnologia e inovação, com passagem pelas áreas de recursos humanos, educação e vendas. Bem-vinda, Arali, o espaço é todo seu. Bom dia, Amanda. Bom dia, Gastal. Bom dia, Rubem. É um prazer estar nessa manhã de segunda-feira. Agradeço primeiro ao Dr. Fábio Gastal pela oportunidade de estarmos liderando essa iniciativa DigiHealth, que é uma iniciativa que a AWS trouxe para o Brasil com o objetivo de discutir boas práticas e de encurtar o aprendizado relacionado à transformação digital. Eu queria reforçar que a parceria com o ecossistema Unimed, ela surgiu o ano passado com a assinatura de um termo de cooperação com a faculdade, e o nosso principal objetivo é que nós possamos trazer conhecimento e contribuir no desenvolvimento de talentos dentro do ecossistema. E nós enxergamos que isso seria possível através da faculdade. Nesse termo, nós estamos visando, além da capacitação, também apoiar iniciativa de pesquisa, mas eu acho que o mais importante é trazer e criar mecanismos para encurtar o caminho de aprendizado. Então, o DigiHealth é uma das iniciativas. Ao longo do ano, nós vamos disponibilizar aí com a ajuda da nossa equipe, tanto da AWS como da faculdade, alguns webinars e algumas iniciativas para que, principalmente as singulares, possam aprender conosco, principalmente quais foram os grandes aprendizados, né? Com as maiores Unimedes e também com a AWS nessa jornada de transformação. O conteúdo do DigiHealth, ele foca trazer exemplos e boas práticas nesse momento, muito mais do que conteúdo de tecnologia. Então, eu acho que é uma enorme oportunidade de aprender e compartilhar essas boas práticas e desejo a todos um bom seminário. Perfeito, Arali, muito obrigado.
Não vamos dar spoiler, vamos esperar até o final da manhã de hoje para vocês verem outras novidades que nós vamos ter relacionadas ao que a Arali falou, sobre cursos, sobre outras possibilidades de aprendizado que vocês terão nessa parceria entre a Faculdade Unimed e a AWS. Agora, para falar um pouquinho sobre a visão do PDTI da Unimed do Brasil, convido para conversar conosco o diretor executivo de Mercado e Tecnologia da Unimed Seguros. O Wilson Leal é formado em Ciência da Computação pela Universidade Mackenzie, MBA em Business Innovation pela FIAP e com especialização em Inovação em Saúde pela Harvard University. Ele foi diretor de tecnologia de grandes seguradoras multinacionais no mercado, como a Tokio Marine, MetLife, Allianz e AGF. Chegou na Seguros Unimed em 2021 e ocupa a posição de diretor executivo de Mercado, Tecnologia e Inovação. Seja bem-vindo, Wilson. Tá com você agora aí. Oi, bom dia, Rubem. Obrigado, Amanda. Primeiramente, queria agradecer aqui o espaço, ao Dr. Gastal, ao Dr. e a Arali por me chamarem aqui. E é com grande honra e prazer que eu vou representar as 4 casas nacionais, trazendo aqui um pouco do que seria esse PDTI que a gente está tracionando desde 2021. Estou aqui representando o Maurício, me apropriei do PowerPoint dele. Se eu pudesse, Amanda, colocar minha parte de PowerPoint para me ajudar, agradeço bastante. Então, isso aqui é o PDTI que as casas nacionais estão seguindo. As casas nacionais a gente coloca como Unimed do Brasil, a Seguros Unimed, a Unimed Nacional, a Faculdade Unimed. Esse movimento, pode passar para o próximo, por favor? Está muito em linha com o que o sistema Unimed colocou como mapa estratégico lá em 2021, que foi definido. Se der mais um clique aí, Amanda, a gente vai mostrar que tem a parte importante que a gente vai falar hoje aqui é aprimorar o uso de TI como instrumento de transformação, inteligência e inovação. Então, todo esse movimento que as casas nacionais, inclusive a faculdade, está fazendo, para tracionar esse ponto específico aqui do sistema Unimed, que tem muita coisa para fazer, né? Tem muito trabalho, tem anos aí para a gente fazer juntos. Se você puder passar para o próximo, agradeço. E essa parte aqui, acho que é mais importante, que a gente fala de tecnologia aqui no sistema Unimed, e talvez muitas pessoas que estão aqui não conheçam ainda, são várias ações que estamos fazendo aqui para proporcionar o quê? Maior velocidade, maior segurança, controle e LGPD, que a gente diz aqui que é mais acesso à informação de uma maneira mais bacana e abrangente para todas as Unimedes do Brasil. Claro que as casas nacionais ela têm um poder de negociação com grandes fornecedores melhor, a gente tem acesso, né? A gente é mais rico, como dizem, né? Então a gente está trabalhando muito forte em todos esses itens que está aqui no slide para proporcionar contratos e soluções a nível nacional para que todas as Unimedes possam, ao mesmo tempo, usarem de soluções bacanas e ao mesmo tempo com preço competitivo no mercado. A gente pode dar alguns exemplos, que é a parte 1 lá embaixo, a infraestrutura. Já temos alguns contratos aqui bastante importantes e bacanas para os Unimedes a nível de infraestrutura. Então, por exemplo, já temos contratos de definições de data center, de cloud computing, de antivírus. São vários contratos já de softwares de infraestrutura e serviços, onde qualquer Unimed pode chegar, acionar aqui a Unimed do Brasil, através do Maurício Serri, e começar a usar esse serviço com os preços que temos aqui nas casas nacionais. Podemos falar disso em todos os outros itens, tá? A parte de conectividade, já estamos trabalhando, dados, que é um pouco do que nós vamos falar aqui hoje, né? De como guardar dados, como usar inteligência artificial, está tudo nesse item dados. Sistema de gestão de saúde no meio da tela, está em vias de sair uma definição de qual será o sistema de gestão de saúde do sistema Unimed. Ao mesmo tempo também vai ser definido qual seria o nosso aplicativo padrão do sistema. Registro eletrônico de saúde, acho que hoje vai ter uma palestra da Interol, que talvez seja bastante importante para a gente entender, ou seja, vários movimentos que está sendo feito aqui pela Unimed do Brasil, em conjunto com as casas nacionais, em prol do sistema Unimed. E eu acredito que hoje essa ação, né, da AWS com a faculdade é muito importante. A gente dá um passo também na parte de direcionar, né, de fazer cursos e também deixar mais palpável o que a gente tem que fazer, talvez, para expandir em todo o sistema na parte de infraestrutura. Se não me engano, hoje é bem voltado aqui para cloud computing.
Então, eu agradeço aqui a oportunidade de rapidamente colocar o que é um PDTI, o que as casas nacionais estão trabalhando para colocar isso em prol do sistema Unimed, e que hoje tenhamos um grande evento a todos aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigada por sua apresentação, Wilson. E o nosso próximo convidado discutirá sobre educação, pesquisa e desenvolvimento em parceria com a AWS. Convido agora o diretor acadêmico da Faculdade Unimed, superintendente de novos negócios da Seguros Unimed, Dr. Fábio Gastal. Ele também é presidente do Conselho da ONA no triênio 2021-2024, MD, PhD, médico, psiquiatra. Trabalha nas áreas de concentração e domínio com mais de 30 anos de experiência e produção técnico-científica ativa em medicina, economia da saúde, administração hospitalar, psiquiatria, psicogeriatria, políticas de saúde, tecnologias de gestão e qualidade em saúde, epidemiologia e métodos quantitativos em saúde e saúde mental. Tem experiência em planejamento e gestão de serviços de saúde e, mais recentemente, em processos de desenvolvimento e inovação. É doutor em medicina pela Universidade da República Oriental do Uruguai e doutor em medicina e psiquiatria pela Universidade Federal de São Paulo. Bom dia, doutor Fábio Gastal, seja muito bem-vindo, o espaço é todo seu. Bom dia, Amanda, obrigado pelo convite. Inicialmente, eu queria desde já agradecer a AWS, na pessoa da Arali, pela organização desse evento e pela confiança que tem depositado no Sistema Unimed e na Faculdade Unimed. E ao Wilson, que em nome dele eu cumprimento as casas nacionais, ao Sistema Nacional da Unimed, e a presença dele aqui hoje para nós é super importante, porque isso mostra esse esforço que vem sendo feito desde 21, onde nós tentamos unificar o sistema no que for possível, até porque, entendendo o Sistema Unimed como um grande conglomerado de cooperativas que são independentes entre si, compartilham uma marca fundamentalmente, nós precisamos organizar, dentro do possível e da liberdade que pressupõe isso, um sistema muito complexo. E nessa perspectiva, e aí eu vou conectar justamente o que eu queria trazer, nessa perspectiva é que a Faculdade Unimed, como uma das casas nacionais, ela entra tentando cumprir o seu, digamos assim, a sua missão institucional dentro desse sistema, que é fundamentalmente educação, capacitação, pesquisa e desenvolvimento. E nessa perspectiva, entendendo essa necessidade de integração voluntária que o sistema deve ter, além de buscar vantagens comparativas, nós precisamos capacitar o sistema nessas novas tecnologias, e essa é a missão da Faculdade Unimed, e por isso essa parceria com a AWS, especificamente nesse campo de cloud computing, de inteligência artificial e uma série de outras soluções que os especialistas vão falar aqui. O importante é entender que nós, Sistema Unimed, e os médicos e prestadores, nós somos prestadores de serviço, nós somos uma organização e parte da indústria de serviços, mas no século XXI, entender a indústria de serviços sem a tecnologia é praticamente uma situação inexistente, ou seja, não existem serviços ou mais no século XXI sem a infraestrutura e essa competência tecnológica que é dada pela tecnologia da informação, pela TI, pela computação, pela automação e por todas essas soluções tecnológicas que elas não aparecem, mas sem elas nós não conseguimos desenvolver os nossos serviços. Por outro lado, existem aplicações específicas dessas soluções tecnológicas para o setor de saúde. Entre elas, a questão da segurança da informação, porque nós trabalhamos com informações sensíveis, principalmente quando a gente atende ao paciente e cuida da pessoa na medida em que ela precisa da nossa assistência. Tem também informações que são informações de interesse econômico, interesse institucional, e, acima de tudo, tem esse processo de automação e de ganho de velocidade que nós precisamos desenvolver para oferecer serviços cada vez melhores, cada vez mais eficazes e que, de alguma maneira, permitam o desenvolvimento de soluções inovadoras no setor de saúde. Então, esse esforço que nós viemos fazendo,
seja pelas casas nacionais, como o Wilson muito bem colocou, através do PDTI, que visa, de certa forma, definir as grandes estratégias e operacionalizar algumas questões que trazem vantagens competitivas para o sistema, porque o sistema, ao ser tão capilarizado a nível nacional, chegando praticamente em 9 de cada 10 municípios do país, muitas vezes uma cooperativa singular lá num estado da federação, ela muitas vezes não tem acesso a essas possibilidades que o nível central pode ter através de vantagens competitivas e ganhos de escala, que são fundamentais na moderna indústria de serviços. Então, as casas nacionais, elas vêm ao longo dos últimos anos, desde que o Sistema 21 assumiu a liderança no Sistema Unimed, criando essas vantagens competitivas e garantindo que as mesmas pequenas Unimedes lá no Brasil profundo tenham acesso a essas soluções tecnológicas. E na mesma direção, a Faculdade Unimed se posiciona justamente para trazer os instrumentos de educação, capacitação, desenvolvimento e inovação de tal maneira que a gente possa oferecer acesso a essas soluções tecnológicas de forma mais eficaz, mais acessível e, fundamentalmente, através desses mecanismos de educação à distância que tão bem tem feito. Talvez a única coisa boa que resultou dessa pandemia trágica que nós tivemos nesses últimos 3 anos, aí em 20, 21 e 22, foi justamente a consolidação desses mecanismos de comunicação e de educação à distância, que para um país continental como o Brasil são fundamentais. Então, eu queria desde já agradecer a oportunidade. Esse fórum vai ser um fórum permanente, eu não vou dar spoiler também, como o Rubem colocou aqui, eles é que vão contar aí tudo que vai ser feito nessa proposta que inaugura no dia de hoje, voltada para a educação, para a pesquisa e para o desenvolvimento do sistema Unimed, através dessas parcerias tecnológicas, onde a AWS tem sido uma grande parceira que acredita no sistema Unimed e que, de certa forma, vai nos apoiar nessas soluções. Então, nessa perspectiva, a minha função aqui é fundamentalmente agradecer e dizer que nós não estamos fazendo nada mais do que cumprir com os princípios do cooperativismo, que é o princípio da intercooperação, o princípio da educação continuada, de tal maneira que a gente ofereça soluções inovadoras, soluções que, digamos assim, estão no estado da arte a nível mundial e que toda a cooperativa, mesmo aquela pequenininha que está distante aqui dos centros maiores, ela vai ter acesso através dessas ferramentas de tecnologia, de educação e de inovação. Então, ou seja, nós vamos construir um processo de pesquisa, inclusive tecnológica, voltada para oferecer as soluções mais adequadas e mais customizadas para o sistema Unimed, de tal maneira que nós continuemos sendo sempre uma solução diferenciada para a população nos serviços de saúde. E isso é fundamental, porque um país como o Brasil precisa dessas inovações e dessas soluções. Então, eu queria desde já aqui agradecer a AWS, agradecer ao Wilson e, através dele, a todas as casas nacionais que, de alguma maneira, vem mostrando esses resultados dessa parceria frutuosa que vem representando essa integração e esse esforço de trabalho conjunto e de trabalho integrado, que a gente ganhe sinergias e ofereça soluções cada vez mais inovadoras. Ou seja, trazer, por exemplo, experiências fantásticas, como, por exemplo, a Seguros vem desenvolvendo nessa área de cloud, e oferecer essas soluções adequadas às necessidades das pequenas cooperativas, das médias, de tal maneira que elas possam incorporar essas soluções inovadoras. Então, a função da faculdade é justamente fazer essa adequação dessas soluções, que muitas vezes para uma grande instituição como a Seguros Unimed precisa ter uma tradução para a realidade do pequeno, de tal maneira que ele possa se beneficiar dessas soluções tecnológicas inovadoras, que muitas vezes parecem muito distantes, mas se nós fizermos esse trabalho de adequação, de artesanato, vamos dizer assim,
no processo de adaptação da tecnologia, esse processo será extremamente beneficioso para todo o sistema. Então, desde já eu queria agradecer a possibilidade, não vou tomar mais tempo, porque é importante nós respeitarmos o horário. Eu queria, Rubens, agradecer aí a gentileza de vocês de oferecer essa possibilidade e, por favor, agora vocês vão poder contar. Eu cumpri a minha missão, que eu ia contar todas as novidades já na abertura, mas eu me contive, né? Então agora é com vocês aí para explicar aí todo o significado desse, e esse evento acho que tem muito disso, é um pouco contar o que nós podemos fazer juntos, seja no ambiente cloud, e nas próximas edições nós vamos aos poucos desenvolvendo novas soluções através dessa parceria acadêmica entre, vale a deixa, viu? Não é spoiler, é só uma deixa, solução acadêmica entre a AWS e a Faculdade Unimed. Muito obrigado a todos e bom dia, e que seja muito proveitosa esta manhã para todos nós. Perfeito, doutor Gastal, muito obrigado pela sua fala, né? Ao longo do evento de hoje, a gente vai realmente mostrar várias coisas para inspirar todos vocês nessa questão de tecnologia e transformação digital para a área de saúde. E vamos também falar algumas coisas que a gente está preparando junto com a Faculdade Unimed. Então, lembrando, né, de quem tá assistindo, quem assistir até o final, é só preencher o formulário que já está no chat e que vai gerar o certificado do AWS DigiHealth Unimed. A gente recebeu alguns relatos, Amanda, eu vou ter que falar aqui de algumas pessoas que estão com alguma dificuldade para entrar, aparentemente estava pedindo uma senha. Eu vou pedir para vocês voltarem no e-mail que vocês receberam avisando que ia começar, tem 2 links, tentem o primeiro, se não funcionar o primeiro, pedir senha, tentem o segundo. Tem 2 links no formulário que vocês receberam, um deles vai entrar sem senha, sem problema nenhum. Se ainda assim tiverem algum problema, mande um e-mail para a gente que a gente vai ajudar vocês a entrar, ok? Então, passando para a próxima sessão, ela vai ser uma discussão entre representantes da AWS e da Interol sobre interoperabilidade na área de saúde. O que será que é isso? Eles vão explicar um pouquinho aqui para vocês. Então, a gente vai receber o Diego Lima, que é líder de tecnologia e inovação com 20 anos de experiência na área de TI, graduado em redes de computadores e MBA em gestão de projetos pela FGV. Já atuou nos segmentos de educação, indústria pesada, varejo e serviços, e atualmente é o CEO, CIO da Interol, que é uma empresa do segmento de saúde especializada em interoperabilidade de dados clínicos, com uma grande experiência no sistema Unimed. E a gente vai receber também o Gaston Pérez, que desde 2019 trabalha com foco no segmento de saúde aqui na AWS. Ele fica baseado aqui em São Paulo, no Brasil, apesar do sotaque dele, mas é mais brasileiro do que eu, dizem alguns. Anteriormente se desempenhou como CTO em CIO de diversas empresas de atenção na saúde e health techs ao longo dos últimos 20 anos, aplicando tecnologia para melhorar a experiência do paciente e do corpo clínico. Gaston traz os aprendizados na gestão de ambientes críticos em TI e tem se especializado em resiliência, gestão financeira da nuvem e interoperabilidade na saúde. Então, agora deixo com vocês dois. Obrigado pela presença. Se quiserem ligar a câmera, pode ligar. Gaston e Diego, bem-vindos ao AWS DigiHealth Unimed. Tá com vocês. Obrigado, Rubens. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom, sou Gaston, como o Rubens falou, sou argentino, mas eu moro no Brasil já faz 21 anos. Hoje vamos falar um pouco de interoperabilidade, mas antes de entrar no assunto de interoperabilidade, eu queria comentário particular. Eu cheguei no Brasil há 21 anos para implantar um projeto no sistema Unimed. Então, eu tenho aí um carinho especial pelo sistema. Então, ok, vamos falar de interoperabilidade, mas antes de entrar no assunto de interoperabilidade, como a gente chegou nessa conversa, certo?
E a ver se eu consigo assumir o controle aqui. Ok. Pode. Beleza. Então, a realidade na indústria da saúde, né, temos uma série de informações diversas, de diferentes fontes de informação, com diferentes estruturas de informação, volumes enormes, mas a informação não é plana, certo? A informação tem, eu falo que tem profundidade. Então, a gente tem informação, por exemplo, de contas médicas, que é talvez assim, administrativa, mas é um pouco mais linear. Mas aí, quando a gente entra em questões de o prontuário, o prontuário do paciente, o prontuário médico, tem as anotações médicas, que normalmente tem muito texto, e a gente precisa extrair informação desse texto. Tem, eventualmente, pode ter gravações, e quando juntamos exames, aí já a estrutura das informações começa a ficar bem mais variada. Então, tem exames que têm um resultado que é um número, tem exames que são dois números, mas aí também é importante entender as condições nas quais foi realizado o exame. Então, se eu vou medir a pressão arterial e eu vou medir no braço, os parâmetros normais são diferentes que se eu vou medir no pulso, se vou medir em repouso depois de fazer exercício. Então, estamos falando daí do contexto no qual foi realizado o exame. Então, não é só o valor da pressão arterial, sino outras informações que estão juntos. E a ideia é a gente conseguir ter essa visão holística, transversal de todas essas informações. Então, se a gente consegue dar para o corpo clínico, né, essa visão mais completa de informação, a gente ajuda a ter uma perspectiva mais completa da situação de saúde do paciente. E aqui está falando os modelos clínicos, os modelos de machine learning que a gente vê em outras indústrias chegam, aqui fala milhares ou centenas de milhares, mas chegam a milhões de data points. Na saúde, a gente ainda está um volume, uma quantidade de data points muito menor, justamente pela dificuldade de compatibilizar todas essas diferentes fontes de informação. E a realidade é que a gente tem sistemas especialistas que fazem muito bem o que cada um faz, certo? Opa! Eh, então, temos sistemas super especialistas e está certo, a indústria da saúde funciona dessa forma. Então, temos sistemas específicos para imagem, sistemas específicos para laboratório, sistemas específicos para prontuário, e inclusive podemos ter, por exemplo, sistemas específicos de prontuário para uma determinada especialidade. Agora, na hora de ter uma visão completa da saúde do paciente, temos todas essas fontes de informações diversas. Então, como a gente faz para juntar tudo isso para poder ter mais assertividade na hora de entender a condição de saúde? Isso. E aqui eu trago uma jornada, na verdade, uma jornada de dados, só que aplicada especificamente para a saúde, né? Mas uma jornada de dados que em qualquer indústria de serviço funciona de forma semelhante. Então, a primeira questão é se a gente tem o dado, certo? Não é trivial, parece trivial, mas não é trivial. Temos o dado está capturado. Tá? Segundo, o dado está certo, está correto. Eu consigo acessar o dado. Consigo acessar o dado significa as diferentes pessoas que precisam acessar o dado na hora que precisam acessar o dado têm acesso, e quem não tem que acessar o dado não tem acesso, certo? Então, não significa que todo mundo tem acesso, senão quem deve ter acesso que tenha, e quem não deve, quem não tem. E aí, ok, eu tenho dado, eu tenho, por exemplo, a pressão arterial hoje, ok, mas o que aconteceu com a minha pressão arterial ao longo do tempo?
qual é o histórico desse data point? Como foi a evolução? Porque vamos supor que eu meço a minha pressão arterial e dá, sei lá, 15 por 8. Tá boa, tá ruim? Não sei, depende. Ou seja, para mim, estaria muito alta. Talvez para minha mãe seria normal. Então, entendendo o histórico, entendendo a evolução ao longo do tempo, já traz uma perspectiva diferente. Aí eu, próximo passo, consigo juntar, cruzar essa informação com outros data points de outras fontes. Consigo ter uma visão mais completa. Então, não só qual é a pressão arterial, mas como está a glicemia, como está o colesterol, quais são os diagnósticos, as comorbidades, as doenças persistentes, etc. E se eu consigo ter toda essa visão mais holística dos dados, será que eu consigo predecir ou ter um certo nível de predição do que vai acontecer no futuro? E se eu consigo ter uma visão ou ter um modelo preditivo para o futuro, será que eu consigo influenciar isso? Influenciar o que supostamente vai acontecer? Em definitiva, o que a gente quer é chegar nesse último passo, certo? Então, de alguma forma, corrigir o curso natural, né, das coisas para a gente ter uma vida mais longa e com mais qualidade, certo? Então, e isso aí é talvez uma coisa que a gente está muito acostumado a fazer com objetos, mas não com o próprio corpo. Então, quando a gente compra um carro, a gente tem um plano de manutenção, a gente sabe, para esse carro, a cada tantos mil quilômetros, precisa fazer A, B ou C, e a gente segue o plano de manutenção para estender a vida útil do carro, ou seja, para que o carro dure mais e funcione bem. Então, será que a gente consegue, em algum momento, ter um plano de manutenção para nosso corpo de forma individualizada? Então, aí a gente entra no assunto de medicina personalizada, mas, em definitiva, o objetivo é esse, certo? A gente conseguir melhorar a qualidade de vida e estender a nossa vida útil, certo? E aí a gente chega no assunto de interoperabilidade, que é o que estamos falando hoje. Então, como a gente falou, a gente tem muitos sistemas super especialistas que fazem muito bem o que cada um faz, mas em algum momento a gente precisa ter essa visão consolidada ou visão transversal das informações. Então, a gente precisa que esses diferentes sistemas consigam acessar, trocar, integrar e usar dados de forma cooperativa e coordenada, com o objetivo final de otimizar a saúde das pessoas e da população, certo? E esse é o conceito de interoperabilidade. Então, tradicionalmente, esse fluxo de dados, a gente pegava informações de diferentes sistemas, sistema prontuário, de apoio à decisão clínica, de laboratório, e na medida que fossem estruturados, a gente juntava todos ou várias dessas informações, centralizava em um data warehouse, certo? Um banco de dados que consolidava todas essas informações e extraía alguns insights da informação clínica. Aí surgiu o conceito de Data Lake. O Data Lake veio para aumentar esse universo de informações, trazendo informações que não necessariamente eram estruturadas, que muitas vezes de fontes externas, onde a estrutura podia ser, podia mudar e a gente não tinha o controle dessa estrutura, e com volumes que os data warehouse tradicionais não, o sea, financeiramente não era viável trazer todos esses volumes de um data lake para um data warehouse. Então, o data lake veio para ampliar esse universo, mas assim, a gente está falando aqui de um data lake, um conceito agnóstico. Quando a gente fala especificamente de um data lake aplicado à saúde, aí a gente está falando, a gente fala de Health Lake. Na AWS
Você vai ouvir muito falar de Health Lake. E no Health Lake, a gente junta o universo de interoperabilidade, no qual diferentes sistemas conseguem acessar, trocar informações e fazer isso de forma coordenada, certo? Seguindo um padrão de interoperabilidade. Então, aí a gente, então, há uns 10 anos atrás, foi definido um padrão de interoperabilidade pelo HL7, que é a organização que define os padrões de interoperabilidade de dados na saúde. Esse padrão é FHIR, né? Já está na versão 5. A versão 5 foi lançada ano passado. E esse padrão foi adotado tanto pela OMS como padrão para interoperabilidade, e nos Estados Unidos também já está sendo utilizado para intercambiar dados com o governo, e aqui no Brasil a RNDS foi baseada em FHIR na hora de ser criada, certo? Então, esse é o padrão para essa troca de informações entre diferentes sistemas, do ponto de vista mais transaccional, vamos chamar assim. Não é que seja transaccional, mas especificamente, eu preciso ver a informação de um determinado paciente. A origem dessas informações para esse paciente pode ser de diferentes fontes, mas eu consigo ter essa visão de todas as informações do paciente e de acordo com a permissão, obviamente. E aí o médico consegue ter uma visão mais completa. Eu gosto de falar que os médicos os médicos e a equipe assistencial faz um ótimo trabalho, mas assim, eles estão com uma lanterna num quarto escuro, certo? Então, a ideia da interoperabilidade é trazer mais luz para conseguirem chegar mais informações. E, obviamente, também não só mais informações, não é uma catarata de dados, senão quais são as informações mais relevantes, certo? Então, tem essa questão. Por outro lado, quando a gente fala de Health Lake, a gente também tem o universo de Analytics, porque a gente quer fazer análise de dados, certo? Muito para pesquisa, mas também, eventualmente, para assuntos mais operacionais. Então, vamos supor que temos uma campanha outubro, rosa, campanha contra, não sei, prevenção de câncer de mama. Então, vamos entrar em contato com os pacientes, as pacientes que a gente precisa, assim, a gente quer ativamente fazer a campanha de prevenção. Então, vai ter uma seleção de quais são esses pacientes, mas não necessariamente o médico está na frente do paciente, certo? Então, é uma campanha preventiva. Então, essa seleção de pacientes pode ser feita de forma anonimizada, certo? E aí que entra o universo de Analytics, onde você faz análise de dados em grandes volumes, mas não necessariamente é um atendimento assistencial. Então, o Health Lake, ele endereça, por um lado, as necessidades de interoperabilidade, por outro lado, as necessidades de Analytics e, obviamente, também Machine Learning vinculado a Analytics. Aí tem pessoa que vai falar posteriormente de AI na saúde. E é isso que a gente fala quando a gente fala de Health Lake. Aqui tem só duas fotinhos do que isso significa na prática. Então, na prática, eu posso ter um dashboard com informações populacionais, certo? De diferentes questões, por exemplo, nesse caso, de estratificação de risco, ou um dashboard de um paciente individual, só que com vários eixos, certo? Ou várias fontes de dados diferentes, para ter uma visão mais transversal da condição de saúde do paciente. E aí, acho que o Diego, eu vou passar aí o link para o Diego continuar. Como isso se encaixa no sistema Unimed, o que a Interol vem fazendo, está muito alinhado com o que eu acabei de comentar. Diego, bom dia. Bom dia, tudo bem, Gaston? Bom dia a todos.
Obrigado aí ao time AWS pelo convite, ao Arley, né, representando aí todo o time AWS. Obrigado, Rubens e Amanda, pelas introduções. E também obrigado aí pelo sistema, né, pelas casas nacionais, por estar dando essa oportunidade aqui para a gente discutir um pouco sobre interoperabilidade e sobre o que a Interol vem fazendo aí no sistema, né? Acho que tem uma breve apresentação aí. Nossa, legal. Bom, pessoal, quem é a Interol, né? Acho que inicialmente, caso alguém ainda não conheça, deixa eu me pegar aqui o controle. Ask request. Joia. Bom, se alguém puder avançar para mim, por gentileza, só que eu não estou conseguindo ver aqui. Se alguém puder. Isso, joia, obrigado. Bom, pessoal, a Interol é uma empresa de saúde, né? É isso que a gente fala aqui para os nossos clientes, né? Para singulares, né? Que estão aqui conosco. A gente surgiu dentro da célula de inovação de uma federação de sistema Numed há mais de uma década. Gaston até comentou que começou um projeto aí há 20 anos. Então, assim, numa época que pouco se falava de interoperabilidade, que é uma palavra até complexa de se falar, eu gosto do nosso amigo Colombo, da Unimed do Brasil, que já abrevia para Interop, e isso surgiu há uma década lá no estado do Ceará. Posteriormente, isso veio para o sul do país. Houve uma união ali com o sistema, com a Federação do Estado de São Paulo em 2020, né? Foi criado a Interol em si. Antes, né, vocês poderiam conhecer como CSPAR, CSPAR-Tech, era o produto que foi criado dessa spin-off do time de tecnologia da Unimed lá do Ceará. E no ano passado, a gente teve um grande reforço, eu posso dizer, na constituição dessa empresa, onde as casas nacionais elas entraram como sócias da Interol, né? Então, hoje a Interol é uma empresa do sistema Unimed ainda mais do que era antes. Então, hoje a gente tem, além da Unimed Ceará, a gente tem a Unimed Federação do Estado de São Paulo, a Unimed Participações, Seguros Unimed, Unimed Nacional e a Unimed do Brasil como sócias da Interol. E aí a gente está fazendo parte do Sinergia, né? Acho que vocês já acompanharam um desdobramento aí do PDTI, da Unimed, enfim, com o projeto Sinergia, e visa justamente unir aí o máximo de plataformas, de sistemas. Foi comentado aqui já pelo Wilson do aplicativo, a gente tem a questão do sistema de gestão e outras verticais que estão caminhando, e a Interol entra nisso, né? Como a sinergia da plataforma de dados, de serviço de dados do Sistema Nacional. Mas e o produto da Unimed do Brasil? Pessoal, é uma coisa só. A gente falando agora de arquitetura de redes, né, que a gente vai discutir aqui, da Unimed Nacional, da Unimed do Brasil, é uma única arquitetura. Então a gente se uniu agora, ainda mais, dando mais força para o sistema para trazer muito mais resultados, né? Para quê? Para a gente fazer saúde com dados. Até o tema, né, da próxima conversa, que são decisões baseadas em dados. Então, aqui com a plataforma que a gente está disponibilizando para o sistema, a gente consegue fazer isso. A gente já faz e ainda vai dar mais subsídio para que as Unimedes possam fazer. E como que a gente faz isso, né? Como que a gente fornece esses dados para gerar mais saúde? Através de uma plataforma de interoperabilidade, que também faz o repositório, permite o compartilhamento, como o Gaston comentou aí, né, de forma segura, né, para quem precisa acessar no momento que precisa, e permite essa análise dos dados clínicos, justamente para a gente poder trabalhar esses dados e gerar realmente mais valor para o nosso beneficiário, para a gente trazer mais subsídios para o médico cooperado, né, que estará atendendo. Se puder, por gentileza, avançar, joia. E o que tem nesse serviço, dessa plataforma do Sistema Nacional, né, da Interol? O que é isso? É um barramento, não é? Porque muita gente fala assim do projeto, o barramento na Unimed, o barramento... tem um barramento também, mas não é só isso, né? O que a gente fornece para o sistema é sim um barramento muito robusto, muito consolidado para poder recepcionar os dados. Além disso, a gente tem um módulo de MPI para assegurar que o paciente realmente é ele, independente
independentemente do local onde ele faça um exame, de onde ele seja atendido, porque a gente sabe que em cada prestador, em cada hospital, ele pode receber um cadastro diferente, põe um ponto, esquece um nome, enfim, é um módulo importante, né? Porque pior do que a gente não ter um dado de algum beneficiário é a gente ter um dado, né, de um beneficiário num outro errado. A gente permite também, nós temos já um Big Data, né, um Health Lake, como o Gaston comentou aí no conceito, que permite a análise já desses dados. Temos os visualizadores clínicos para os médicos, para os pacientes, conseguimos fazer integrações aí com outros registros eletrônicos, se for o caso, assim como a gente entende também, que daqui a pouco, com o projeto da RNDS, né, que tem lá o Conect SUS, onde a gente começou enviando os dados relacionados à Covid, onde a gente já pega nosso cartão de vacinação, a gente vai daqui a pouco precisar ter uma integração ainda maior. Então a gente também tem essa questão, nosso time é especializado nessa questão de integração, de orquestração desses dados. Hoje a nossa infraestrutura ela está baseada na nuvem, na AWS, aliás, então todo esse serviço já fica hospedado lá. Estamos aí atentos e temos especialistas em relação à segurança, LGPD. Isso não é algo fechado, é algo que constantemente, né, é uma preocupação nossa como líderes de TI, como líderes de negócio e com todos na empresa, né, tem que ser uma preocupação, isso estamos atentos. Temos o aplicativo móvel e possibilitamos que, né, assim que a gente tiver a definição do aplicativo oficial Unimed, esses dados sejam transportados para lá, para que a gente tenha uma única identidade visual para o nosso beneficiário, né, para o nosso cliente final. Então, a gente consegue disponibilizar esses dados para o beneficiário. Estamos aí atentos à inovação. Temos um corpo jurídico especialista em saúde e também em interoperabilidade, né? Veja que os nossos sócios aí são as casas nacionais. Então, assim, é um time jurídico especialista em todas as questões e também em interoperabilidade. Temos também um chefe médico na equipe, um corpo clínico para poder discutir de médico para médico. A gente sabe que a linguagem entre eles ela flui muito melhor, então a gente tem condições de discutir os detalhes tanto técnicos quanto clínicos em relação ao projeto de interoperabilidade, ao projeto que a gente fornece para o sistema, além do apoio técnico e toda a evolução, né? Então é isso que a gente traz agora ainda mais para o sistema para que as singulares possam ser beneficiadas. Se puder dar mais uma avançadinha, por gentileza. Obrigado. E o que é, né, essa plataforma que eu comentei que traz, que faz saúde com dados, né? Essa figura ilustra o conceito que o Gaston comentou. E realmente temos sistemas especialistas para cada necessidade, às vezes até para cada tipo de doença, mas aqui a gente consegue visualizar isso aí na prática. Então eu consigo coletar, né, ou transitar os dados de um laboratório, de uma clínica de imagens, de um consultório médico que usa um prontuário eletrônico específico. Eu consigo coletar e receber dados de um prontuário médico de um hospital, assim como também a integração com o smartwatch, né? A gente já consegue pegar ali contagem de passos, frequência cardíaca, ECG, enfim, e conseguir mostrar isso para o médico através dos visualizadores, né? A gente faz a integração ali com o dispositivo móvel, com o smartphone, e consegue trazer isso daí para o médico. A gente sabe, ok, não são informações oficiais, mas a cada dia que passa a gente vê esses wearables ainda mais robustos, ainda mais confiáveis, né? Então, assim, são mais subsídios para que o médico possa ser atendido. E de qualquer fonte de dados, de qualquer origem de dados, a gente consegue abrir ali os caminhos da nossa plataforma para recepcionar esses dados, né? Ou fazer eles transitarem ali no momento que for necessário. E é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente tem, cada um aqui está numa região, estamos trocando aqui informações, e ainda temos ainda, como eu comentei, mais a palestra daqui a pouco de decisões, de inteligência artificial, cada um no seu espaço justamente para trazer um benefício aí comum. E é isso que a gente faz aqui com o registro eletrônico, com essa interoperabilidade, trazendo benefício para todas as partes. A primeira, né? Não necessariamente a primeira, mas uma delas, o próprio médico. Né? A partir do momento que ele tem mais subsídios para atender esse paciente com diversas informações
que não vieram apenas do consultório dele, ou apenas ali, né, do hospital onde ele atende, ele consegue pegar também outros atendimentos, ou já coletar os resultados de exame, tanto, né, falando do sistema Unimed, tanto da rede própria quanto da rede credenciada, ele tem muito mais subsídio, mais confiança para poder atender aquele paciente que está ali na frente dele, né? E a ideia é que a gente faça isso cada vez de forma mais fluida, né? Que o médico não precise ficar abrindo N sistemas, a ideia é que seja muito simples, né? A gente tem que dar as ferramentas para que o médico atenda rapidamente, para que ele seja produtivo, né? A gente se preocupa aqui com a tecnologia e dá subsídio para o médico atender o paciente ali rapidamente. O beneficiário, né, que ali é o nosso centro, né, é o nosso protagonista quando a gente está falando de uma operadora de saúde, é isso que a gente está buscando aqui, ser uma operadora de saúde, não tratar do beneficiário apenas quando ele está com algum problema. Mas ele é beneficiado como? Com essa plataforma de registro eletrônico. Se o médico ele tem mais subsídios para atender esse paciente, o beneficiário ele vai ficar mais tranquilo, né? O médico já vai ter mais informações, mais dados para tomar as decisões ali no momento do atendimento, seja no hospital, seja no consultório. Vamos lembrar, coletamos informações de diversos locais e o médico consegue ter acesso a todas aquelas informações. Além disso, falando até em LGPD, que uma das normas se refere à transparência dos dados, a gente consegue dar informação para o paciente de tudo o que acontece com ele dentro da operadora, né? Tanto dos atendimentos no consultório, quanto do resultado dos exames. Ah, mas hoje, se o paciente entrar no aplicativo do laboratório, ele já consegue ver o resultado. Tá bom, mas aqui a gente consegue consolidar, né? Vamos pensar que na sinergia que o sistema Unimed está construindo, foi comentado, né? Um projeto de anos, mas que começou, né? A gente já começou isso há alguns anos e daqui a pouco a gente vai dar muito mais experiência melhor para o nosso beneficiário. Então, ele vai conseguir acessar os dados tanto na web, quanto no portal do beneficiário da operadora, quanto no aplicativo móvel, no Super App, enfim. Então, a gente dá mais um benefício aí para o paciente. E, já falando em saúde, né? Como é que eu estou gerando saúde para esse paciente? Vamos lá. Se o médico ele está atendendo um paciente e de repente ele precisa solicitar algum exame, seja um exame laboratorial, um exame de imagem, e a gente já fez a integração entre o prontuário e entre o registro eletrônico, entre o autorizador, né? O autorizador ele faz o seguinte hoje, isso já acontece com algumas operadoras que estão já no projeto do RES. A hora que o médico solicita um exame, né, um raio-x, um exame de sangue, uma tomografia, o autorizador vai lá no RES e fala assim: ô RES, por acaso esse paciente já tem esse exame nos últimos 30, 60, 90 dias? Aí o autorizador já consulta a base do RES e fala assim: doutor, sim, já tem. Aí a gente entrega esse resultado para o médico. Isso de forma já automática, né? O médico não precisa clicar, abrir o RES para ter essa informação. Ele pode fazer isso? Pode. Mas a gente quer dar agilidade, quer dar facilidade, quer dar mais uma melhor experiência para o médico. Então, o autorizador já bate na base do registro eletrônico e o médico consegue visualizar o resultado desse exame. Ele decide ou não se aquele exame está válido, se já dá o subsídio necessário que ele precisa para atender o paciente. Ele entendendo que sim, ele já não faz mais a solicitação. Bom, eu não fiz a solicitação, o que acontece? Eu dou um diagnóstico mais rápido para o paciente não precisa sair do consultório, de repente aprovar uma guia para realizar o exame, ele não precisa deixar de trabalhar para realizar um exame novamente, ele não precisa deixar de ficar em casa ou de ficar com os filhos, enfim. Ele não é submetido novamente a uma radiação. Lembra? Saúde com dados, a hashtag saúde com dados? É isso. A gente já começa aqui a dar saúde para o paciente, evitando com que ele faça exames que ele já fez. De repente ele vai receber um furo desnecessário, né? Fora a radiação no braço para tirar sangue, enfim, fora a radiação, fora o tempo dele. Então, olha só, isso a gente está falando de um exame. Quando a gente coloca isso em escala, né, para os milhões de beneficiários que a gente tem, é muito tempo que a gente economiza dos nossos beneficiários, é muita experiência boa que a gente vai dar para esses beneficiários, né? Bom, se eu evitei de fazer um exame desnecessário, né, além de eu atender o médico, que ele teve mais subsídios para atender o paciente, além de eu dar mais qualidade de vida para esse paciente,
eu economizei um recurso da operadora. Então vamos lá, a terceira vertical aí beneficiada, a operadora em si, porque ela diminui, né, gastos desnecessários. A gente está otimizando os recursos da operadora, porque eu evitei que um exame desnecessário fosse realizado. Lembrando, isso vale tanto para a rede própria quanto para a rede credenciada, né? Eu estou ali interligando todas essas pontas. Obviamente, elas já precisam estar integradas com o registro eletrônico, né? É uma jornada aí que a gente constrói com cada uma das operadoras e ela vai receber essa economia, né? Ela não gasta, mais uma vez, com gastos desnecessários. Não é um corte de custos simplesmente, não. Eu evito gastos desnecessários. E, além disso, eu também trabalho com o intercâmbio, né? Além do intercâmbio administrativo, que a gente já conhece, aqui eu faço o intercâmbio de dados clínicos também. Por quê? Se um beneficiário do sul do país, Blumenau, Florianópolis, foi lá para o Ceará passar as férias no Beach Park e ele precisou ser atendido na Unimed do Ceará, que já está integrada com o registro eletrônico, esse dado, né, além de ter toda a questão administrativa do intercâmbio, esse dado também ficará disponível para essa Unimed do Sul, por exemplo, Blumenau, Florianópolis, né, nesse exemplo aqui que a gente está fazendo. Então, veja só, a hora que esse paciente precisar voltar para o médico que ela já faz um acompanhamento, ou que ela for atendida novamente ali no Sul, o médico já vai conseguir ter acesso ao que aconteceu lá no Nordeste. E vice-versa, né? Se um beneficiário da Unimed Ceará, ele foi passar as férias no Beto Carreiro, precisou ser atendido em Florianópolis, em Blumenau, a mesma coisa acontece. Então, a gente permite realmente esse intercâmbio de dados clínicos, né? Muita gente não gosta da comparação com o Open Bank, são variáveis totalmente distintas, mas aqui a gente já começa a trazer para o sistema Unimed um conceito aí de Open Health. Eu acho que fica, né, menos complexo da gente entender esse conceito, mas a gente acaba fazendo isso. Por mais que eu esteja ali centralizando as informações, né, a gente sabe da complexidade que é todo o ecossistema Unimed, eu já trago esse benefício, né? Eu já faço essa informação transitar com o intercâmbio de dados clínicos. Então, olha só o benefício que realmente a interoperabilidade, essa integração traz para o sistema, né? Já está trazendo para quem já tem o produto implantado, e agora com o projeto Sinergia, a gente vai ter muito mais possibilidade de pulverizar esse projeto em todo o Brasil, né? Esse é o objetivo, esse é um dos objetivos de Sinergia, é um dos objetivos da Interol aí, dando muita força, né, e se consolidando com um time hoje que já faz isso na Unimed do Brasil, então a gente tá muito feliz. Bom, falei aqui do paciente, falei do médico, falei da operadora gastando, cortando, né, gastos desnecessários, e tem a outra parte ali que o Gastão mostrou muito bem no desenho dele, que é o Analytics, né? Então, assim, eu já consolidei esses dados, eu tenho um Big Data aqui, eu tenho um Health Lake aqui, e eu vou fazer aqui meu Analytics, tanto com BI, né, gerando ali informações administrativas, ou eu consigo criar indicadores clínicos para controle de alguma determinada doença, e eu consigo realmente trabalhar esses dados. Eu consigo fazer um analytics, a gente já tem, né, tem até na figura aí um gráfico, a gente já trabalha com esses dados. Então, a gente já tem ali alguns indicadores de saúde, por exemplo, dislipidemia, hipertensão, discopatia, onde, por exemplo, na discopatia eu não só falo quem tem algum problema de hérnia, por exemplo, né? Mas quem possivelmente pode ter. Então, assim, a gente já cruza os dados que tem dentro do registro eletrônico, né? Todos esses dados que foram consolidados, mais uma vez, do consultório, do laboratório, da clínica de imagem, do hospital, eu cruzo todos esses dados e eu consigo gerar esses indicadores. Se eu for tratar, né? O objetivo é esse, saúde com dados. Esse paciente que possivelmente pode ter uma discopatia, lembra que eu deixei de fazer um exame desnecessário? De repente eu indico um exame para ele fazer preventivo. Então, ok, o laboratório deixou de fazer um exame repetido, mas eu vou indicar um exame para esse paciente que não estava previsto. Então eu vou lá, o paciente faz exame, de repente eu consigo tratá-lo, e de repente eu consigo evitar com que ele faça uma cirurgia. Olha que maravilha que a gente consegue fazer, né? Se eu evitar com esse paciente
passe por uma cirurgia, eu estou, assim, gerando mais qualidade de vida para ele, e eu estou evitando com que eu tenha um custo altíssimo com uma cirurgia, com leito, com TI, etc., para a operadora, né? Não é esse o nosso objetivo, né? A gente precisa aqui ter a otimização dos custos e dar um melhor atendimento, mais qualidade de vida para os beneficiários. Então, é isso que a gente precisa fazer, né? Vocês viram lá que o registro eletrônico é uma das bases, né, lá no gráfico do PDTI, e é isso que a gente está aqui disponível para discutir com vocês e para poder pulverizar e conseguir fazer esse projeto aí dentro de cada uma das Unimedes, né? É um projeto simples? Obviamente que não, a gente está falando, vou ter que conectar ali com o hospital, vou ter que conectar com o prestador, com a rede credenciada, vou ter que negociar projeto. Vou negociar contrato, sim, a gente vai. Mas esse é o nosso dia a dia, a gente está aqui realmente para ajudar vocês nessas conversas, nessas negociações e mostrar que a interoperabilidade, ela funciona já no sistema Unimed e que a gente vai poder implantar isso aí para todo o sistema já. Então, assim, a gente está disponível, como o Wilson comentou. Vocês podem entrar em contato com a Unimed do Brasil ou podem entrar em contato comigo também, para a gente poder discutir esse projeto, para eu poder dar mais detalhes, né, mostrar como que funciona isso daqui na prática, como que está hoje consolidada a plataforma, tanto na AWS quanto o que a gente já tem aqui disponível para as Unimedes. A gente explica para vocês o que está acontecendo com essa arquitetura, né? Interol, Unimed do Brasil, para vocês entenderem. A gente está conversando demais em relação a isso. Então, estou disponível, Colombo está disponível, o Maurício Serri também está disponível para que a gente possa discutir. Legal. Que prazer tê-los conosco, Diego e Gastão. Muito obrigada pela apresentação de vocês. Faremos agora um breve intervalo de 10 minutos para que todos vocês possam se esticar um pouquinho, encher novamente as garrafas de água. E no próximo bloco, receberemos o assessor para a sinistralidade da Faculdade Unimed, Dr. Sérgio Bersan e Janete Ribeiro, Data e Analytics Specialist da AWS, para apresentarem sobre decisões baseadas em dados. Lembrando que para garantir o seu certificado, basta preencher o formulário que está no chat. Combinado? Com um e-mail de domínio pessoal. A gente se vê novamente em 10 minutos. Eu espero por vocês. Até já!